Olá pessoal, tudo bem? Hoje tenho o prazer de conversar com David Xavier Fardo, um notável ativista social e de direitos humanos de Moçambique. David é o presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique e fundador da Coligação da Juventude Palop. Sua trajetória acadêmica inclui uma licenciatura em Engenharia de Aquacultura e um mestrado em Administração de Empresas. David tem sido uma voz ativa na defesa dos direitos da juventude, mudanças climáticas, ações humanitárias, democracia, governança, justiça e igualdades sociais. Ele também lidera a empresa Aquacultoria Limitada, onde promove a empregabilidade jovem no setor de agronegócio. Eu sou a Dani Steski e neste episódio de hoje do Fala África Voa, vamos abordar os desafios que David enfrenta como ativista, suas experiências em mobilizações, protestos contra o aumento das tarifas de internet. Também vamos conversar sobre suas perspectivas sobre o futuro do ativismo juvenil em Moçambique e na África, e o papel de organizações como o Parlamento Juvenil e a Coligação da Juventude Palop no cenário atual e futuro. Seja bem-vindo! Muito obrigado, Dani. Saudações a todos que nos assistem nesse momento. A biografia, a experiência, essa aqui foi partilhada, mas estamos aqui para mais uma conversa e esperamos que através dos vossos comentários possamos igualmente aprender e partilhar essa troca de experiência em relação ao ativismo, aos vários desafios que a juventude enfrenta e de que forma nós conseguimos ultrapassá-los. Com certeza, e para começar, poderia nos contar quais são os principais desafios que você enfrenta como ativista social e de direitos humanos em Moçambique? A nível global, os ativistas e defensores dos direitos humanos enfrentam praticamente os mesmos desafios. E o primeiro está ligado com aquilo que é o protecionismo do mesmo ativista com a sua segurança pessoal. E, por outro lado, um dos maiores desafios está ligado ao fechamento de oportunidades, do modo geral, porque um defensor de direitos humanos, sobretudo no nosso país, é visto como, diríamos, como uma afronta ao governo do dia, é visto como fosse oposto ao próprio governo do dia. Então, enfrentamos estes desafios que vão tendo um efeito multiplicador nas mais diversificadas oportunidades, mais diversificados espaços cívicos de participação, mas porque é o caminho que nós escolhemos, continuamos firmes advocando pelos direitos humanos, das minorias, dos sem voz e todos aqueles que em algum momento não conhecem quais são os seus direitos. E carregamos connosco um slogan que é nada para nós sem nós e que só advoca sobre seus direitos quem realmente os conhece. E este David que aqui fala claramente que tem uma vasta experiência nas várias ações de advocacia e de defesa dos direitos humanos. O mais recente, praticamente, houve manifestações, e uma delas mais recente era sobre o elevado custo da internet, que ainda vamos falar sobre isso, Dani. Então, são desafios que, na verdade, carregam conosco mais uma experiência e em cada queda temos maior vontade de levantar e continuar mais uma vez a defender aquilo que são as causas sociais e a justiça social na sua generalidade. Uhum. Davi, você pode compartilhar algum caso ou situação em que sua atuação como ativista trouxe mudanças significativas na vida dos jovens moçambicanos? São várias que se calhar poderia ser um pouco difícil numerá-las neste momento, mas, por exemplo, a nossa participação com outro grupo de ativistas da sociedade civil garantiu ou influenciou para com que em Moçambique tivéssemos hoje uma política nacional da juventude, uma política nacional do emprego, um serviço militar obrigatório, várias outras políticas como a legislação eleitoral, a lei da habitação, a lei de terras, desculpa, na qual nós como jovens influenciamos para com que estas leis pudessem refletir aquilo que é a vontade da juventude. Fora esta influência, olhamos igualmente em ações de advocacia, em que hoje em Moçambique temos jovens que conseguem, através das redes sociais, conseguem, através de pequenos grupos ou associações, levantar e reclamar por um certo direito. E o que antes a juventude era meio que apática, silenciosa perante discriminações,
mas quando foram vendo jovens como David Fardo, como a Cida Chisungo, a Kitera Guirengani, o Wilker Dias, a levantar e advocar sobre os seus direitos, eles também se sentiram, viram a necessidade de seguir este grupo. Então, o nosso maior ganho, para além das políticas públicas, para além de alguns direitos, como em algum momento nós advocamos, o nosso maior ganho é ver os jovens que, mesmo com a ausência dessas figuras que fiz menção, eles por si só já conseguem levantar e defender o que é deles, efetivamente. Então, são um dos desafios e para nós olhamos isto como ganho. Quando passamos a rua hoje, há quem consegue levantar a mão e dizer muito obrigado por ter ajudado com que aquela situação fosse respondida. Quando passamos a rua, há quem nos para agradecer, há quem nos para apresentar uma reclamação e nós damos uma opinião. Então, é assim que como nós sentimos que efetivamente o nosso trabalho de ativismo é valorizado pelos demais. E você esteve na linha de frente dos protestos contra o aumento das tarifas de internet aí em Moçambique, mobilizando muitos jovens para lutar por preços mais acessíveis. E quais foram as conquistas mais significativas que obtiveram até agora? As conquistas foram grandes e nós um termo que nem sempre usamos nesta luta sobre os preços da internet é que vencemos uma batalha, mas não vencemos uma guerra. De tal forma que ainda continuamos a advocar, mas que, se calhar contextualizar em poucas linhas, é que, na verdade, sem aviso prévio, sem auscultação da sociedade, as telefonias decidiram efetivamente aumentar os custos da internet, das SMS, das chamadas de voz, e nós, como sociedade, sentamos, pedimos várias sessões de discussão. Só para ter uma ideia, Dani, uma das reuniões, aqui o setor público fecha às 15h30, às 3h30 da tarde. Nós tivemos uma reunião com o INSEM, que é o Instituto Nacional de Comunicação de Moçambique, que começou por volta das 14 horas, que é às 2 da tarde, só foi terminar às 7 horas da tarde. Só para ter uma ideia de quanto tempo este mas que para nós, efetivamente, o que nós mais queríamos era apresentar as propostas desta juventude e era a reclamação de que a subida dos pacotes de internet não afetam apenas a sociedade moçambicana no modo geral, mas olhamos para os estudantes, olhamos para os empreendedores, olhamos para aqueles que fazem marketing digital, olhamos para vários outros estratos sociais que falam através do telefone, têm acesso à notícia. Quer dizer, a subida deste pacote influenciou drasticamente tanto nas mais diversificadas liberdades de expressão, direito à informação, ou seja, as mais diversificadas liberdades democráticas. E o nosso maior ganho é o fato de houve sim uma resistência numa fase inicial das telefonias, assim como do próprio INCM, mas que em algum momento vimos que, como sociedade, a nossa luta tinha que prevalecer até o ponto de termos a resposta final. De tal forma, acabamos realizando a manifestação, porque vimos que não havia aqui uma resposta a tempo útil, e após isso o Conselho de Ministros de Moçambique reuniu e decidiu pela revogação dos pacotes que eram prestados pelas telefonias móveis, essas que foram prestadas sem a auscultação da sociedade. Então, este foi o nosso maior ganho, sim, e que, de certa forma, depois desta grande luta, as telefonias decidiram efetivamente recuar, devolvendo aquilo que era o pacote que nós mais clamamos, que era o ilimitado. O ilimitado é uma espécie de um pacote em que, com uma determinada quantia, pagas, tens acesso ilimitado para chamadas de voz, ilimitado para SMS e ilimitado assim como para navegação. E isto conseguimos ter de volta. Claramente que reduziu um bocadinho a quantidade de gigabytes para a internet, mas que do nosso lado vimos que foi mais uma batalha vencida, que não foi fácil, mas conseguimos efetivamente. Hoje, os jovens, os estudantes conseguem navegar graças a esta onda de pressão, manifestações que fizemos com vários ativistas sociais. E uma das estratégias que nós usamos é buscar os influenciadores digitais, que são vários, como forma de igualmente poderem, através das suas páginas, através dos seus grupos, mobilizar maior número de participantes, como Clemente Carlos, como Isaltino. São vários ativistas sociais moçambicanos, inclusive a própria Cídia. São ações que nós usamos, levamos a cabo como um grupo, que nós denominamos Geração 18 de Março. Acho que a Dan já ouviu falar deste nome concretamente em Moçambique. A Geração 18 de Março é aquela que surgiu após
a morte do ativista social Azagaia, o músico Azagaia, ano passado. Então, esta geração é que tem protestado dia após dia contra diferentes injustiças sociais e diferentes direitos humanos que não são respeitados ou salvaguardados pelo governo do dia, acima de tudo. Davi, olha, você aí já ilustrou de várias maneiras aí, né, o trabalho do ativismo, e eu estou ouvindo aqui me perguntando, quem inspirou o David a se tornar ativista? Porque não é fácil, né? E requer muito estudo, muita informação, né? Você não pode acreditar as coisas que você ouve e sem procurar investigar, sem procurar saber se aquilo era verdade, não é. E, Davi, quem que te inspirou? Da onde que vem essa motivação aí para você fazer esse trabalho que não é nada fácil? Não tenho aqui uma pessoa no qual eu diria foi a que me catapultou numa fase inicial a dizer que segue o ativismo, mas eu comecei a exercer meu ativismo através do Parlamento Juvenil em 2011. Já passam mais de 10 anos. Eu ingressei no Parlamento Juvenil como um simples membro, claramente fui atuando, hoje que sou presidente dessa agremiação. E quando a Dani diz que é muita informação, é mesmo por essa curiosidade de leitura, de aprender cada vez mais, de ouvir e criarmos uma linha ideológica, assim como de intervenção. Quando eu estava no Parlamento Juvenil, em que antes o líder era o Salomão Muxanga, que hoje fundou um partido político. Tínhamos lá vários membros que eu via a veia interventiva, uma delas a própria Quitéria Guirengani, que é uma ativista renomada, a qual eu aprendi muito e continuo aprendendo. Fui também tendo aquela curiosidade de como é que é feita a coisa e tal. É por isso que até que na minha biografia, Dani leu que eu sou formado em engenharia de aquacultura, quer dizer, são ciências agrárias muito longe do ativismo que tem uma relação com a política, mas que por esta curiosidade de ler e vou aprendendo e também a componente ligada à busca da própria independência pessoal, não querer se depender porque enquanto queremos depender em querer ser um funcionário público ou se calhar ser um funcionário estatal, acabamos tendo uma barreira devido às políticas que são colocadas nos contratos. Por exemplo, há instituições que dizem que os nossos funcionários não podem aparecer em asta pública defendendo direitos ou participar de manifestações, mas que a maior inspiração que eu tenho é o fato de que este ativismo, claramente, vou me inspirando dia após dia, mas hoje consigo dizer, temos o Luther King, o Martin Luther King, temos hoje, por exemplo, o Samora Machel, temos o Patrício Lumumba, temos o Thomas Sankara como jovem, que são daqueles que vão nos inspirando, e quando fazemos esta leitura de qual foi o seu histórico, em algum momento nós nos sentimos inspirados igualmente. Só se calhar para fechar a questão que tinha colocado, do que me inspira, é que na verdade quando olhamos para a nossa história de busca das independências, quando olhamos para aquilo que é digamos, o crescimento demográfico, temos lá jovens e vimos que a juventude é a maioria. Para além disto, os que lutaram pelo alcance das independências, sejam elas econômicas ou políticas dos nossos países, foram jovens. Então, a questão que nós colocamos, que eu particularmente me colocava, ou sempre me coloquei, por que não tentar como jovem? Por que não igualmente inspirar os outros jovens a poderem a defender as suas causas, os próprios jovens a saberem que temos um problema de habitação, temos um problema de emprego, que mais em diante vamos falar dos desafios, temos aquele desafio. Por que eu não posso levantar e defender este problema pessoalmente, sem esperar que venha uma terceira pessoa para me ajudar ou defender, se calhar, sobre mim? E, David, você mencionou ali, né? O emprego é um dos maiores desafios aí para a juventude, né? Porque é, a gente segue esse caminho aí tradicional, né? A gente acredita que a educação vai nos proporcionar uma vida melhor, né? Através de empregos ou até se tornando um empreendedor. Como você vê a solução desse problema da geração de empregos em Moçambique? Eu acho que, os maiores desafios que a juventude enfrenta hoje em dia, de um modo geral, temos desafios ligados à habitação, à educação, ao emprego, ao acesso aos mais diversificados serviços básicos, como a saúde, o transporte, e que, em algum momento, são direitos básicos que quem deve, numa primeira fase,
a respondê-los ou, se calhar, disponibilizar para a sociedade é o governo. Governo este que sobrevive igualmente não só pela ajuda externa, mas em algum momento tem fontes de arrecadação de receitas internas, como, por exemplo, através dos impostos que os cidadãos igualmente contribuem ou pagam. E desses desafios que aqui elencamos, um dos maiores desafios é o acesso ao emprego, claramente, para a juventude, porque é na fase da juventude em que, como sabendo de antemão que é jovem, no intervalo, segundo a nossa Constituição, dos 18 aos 35 anos. E é uma fase na qual lutamos para poder nos estabelecer, ganhar a nossa própria independência financeira, se calhar ter a tua própria residência e que por exemplo, temos a lei de terras, que na sua generalidade, um dos artigos determina que a terra é propriedade do Estado, em que não se vende. Mas o que nós percebemos é que em Moçambique hoje, para ter um espaço de 15 metros por 30, que é um espaço padrão, paga-se mais acima de 50 a 100 mil meticais. Mas olhando para uma juventude que não trabalha, uma juventude que acaba de sair da formação, e em algum momento isto acaba frustrando esta camada social. E existem alguns programas, claro, que o objetivo central é garantir que o jovem seja empreendedor, para além de olhar para o setor privado ou público para poder ter o seu emprego. E nós, igualmente, advocamos para com que os jovens possam olhar para essas fontes, mas uma das maiores estratégias que nós garantimos é, primeiro, os jovens serem autossuficientes e serem, como diríamos, polivalentes. Ser um jovem capaz de fazer um pouco de tudo. Não focar-se apenas, por exemplo, eu sou formado em psicologia ou sou formado em engenharia informática, achar que vai levar o seu CV e entregar uma entidade à espera de ser contratado como empregado. Mas através da sua área de formação, como jovem, pode igualmente ter aquilo que nós chamamos de startups ou pequenas empresas, das quais vai prestando consultoria, se for um caso, vai disponibilizando produtos ou serviços, e há situações em que sou formado numa área em que estou entre o cliente e o fornecedor. Eu posso estar como intermediário naquele que consegue, se calhar, fazer a relação ou balançar a procura e a oferta, fazendo este cruzamento até certo ponto através da sua própria empresa, sua iniciativa. Olhamos para o empreendedorismo de forma particular como uma das soluções, porque o Estado não é autossuficiente para poder empregar toda esta camada social, juvenil, e sem esquecer o fato de, é neste estado que ainda temos pessoas com acima de 50 anos ainda a trabalhar para o mesmo estado, e em cada ano as instituições de ensino vão graduando jovens, dos quais acabam não tendo espaço para trabalhar. Então, uma das nossas ações, por exemplo, na minha empresa, como havia dito, a Aquacultura Limitada, claro, tenho lá jovens empregados nas mais diversificadas áreas, mas em algum momento, devido àquilo que é a minha capacidade de absorção de jovens, tem também, digamos, oportunidades sazonais, dependendo daquilo que é o volume de solicitações pelos clientes para consultorias. Então, solicito jovens que vão assistir ou vão prestando esses serviços para os demais e ganham em relação a isto. Então, eu acho que existem várias soluções, mas quero acreditar que o empreendedorismo, igualmente, é uma delas, pese embora, mesmo sendo empreendedor, as burocracias não acabam, as perseguições também não acabam, porque em algum momento, acho que é algo doentio para os Estados africanos. Há áreas de negócio em que os próprios Estados, se calhar, não estão cientes, mas quando vê que tem alguém a empreender naquela área, lá vão para solicitar um alvará, para solicitar uma licença, para cobrar algumas taxas. Quer dizer, existe para uma luta de puxar o cidadão para trás, ao invés de poder catapultar para que o mês possa crescer através do seu negócio, possa empregar mais jovens, possa, se calhar, criar mais oportunidades e inspirar a maioria. Então, é um caminho que nós olhamos, que não é nada fácil, mas acreditamos que a breve trecho poderemos ter jovens mais conscientes, que para além dos 16 anos de formação, não estamos a dizer que as pessoas não podem estudar, não. Mas para além dos 16 anos de cumprimento do ensino médio, dos 12 mais 4 anos da formação, o jovem pode estar a estudar mais coisas, né? Esta internet que nós hoje, só para fechar, esta internet que nós lutamos para que o seu custo seja baixo, que através da mesma os jovens podem ter vários cursos online pelo Coursera, desculpa, pelo o Embrapa, é uma empresa brasileira que também dá vários e várias outras instituições ou universidades internacionais que particularmente têm dado formações. Então, que os jovens possam igualmente se formar,
possam ser mais curiosos e façam alguma coisa fora daquilo que eles aprenderam na carteira, ou seja, think outside the box. Então, é mais ou menos nessa vertente que nós olhamos como soluções e que a licenciatura, o mestrado, a pós-graduação não são um produto acabado que vai definir que no dia em que defendemos, temos no certificado, no dia seguinte já temos lá um emprego. Não, é preciso muito sacrifício e muita entrega acima de tudo. Você falou tanta coisa importante e boa aí. Eu espero que quem estiver ouvindo a gente esteja com um caderninho ali do lado ou telemóvel, alguma coisa, para estar tomando nota, porque vai ter que voltar e ouvir de novo, viu? Porque você deu aí várias pérolas, você aí abriu o jogo, falou aí para a juventude, gente, é isso que você tem que fazer. Então, olha, eu espero que o pessoal que estiver ouvindo a gente aí tome nota, volte a ouvir isso de novo, conecte-se com você aí para continuar desenvolvendo aí a conversa, porque você falou tudo, e o nosso tempo aí já explodiu, vou dizer. Já explodiu, David, já explodiu, mas enfim, vamos aqui a nossa última, a conversa tá muito boa, a gente poderia falar aí por horas, mas David, aí olha, para finalizar aí, qual papel você acredita que organizações como o Parlamento Juvenil e a Coligação da Juventude PALOP desempenharão aí nesse cenário aí no futuro do ativismo, no ativismo atual também? O maior papel dessas organizações, tanto o Parlamento Juvenil, tanto a Coligação da Juventude dos PALOP, na verdade, o papel central é defender os direitos e prioridades da juventude, primeiro. Mas, para além disto, pretendemos igualmente levantar a consciência cívica e cidadã dos jovens, numa perspectiva em que essa mesma juventude seja auto-independente, essa mesma juventude seja, se calhar, autossuficiente ao ponto de poder defender por si só e poder, se calhar, em algum momento buscar ou apresentar soluções para além dos desafios que ela mesma enfrenta. E, por outro lado, se calhar não é uma perspectiva futura, mas é algo que já estamos a fazer nesse momento, em que chamamos igualmente a atenção aos jovens para que possam participar em todas as áreas cruciais do nosso país, como a política, a sociedade, a economia, porque às vezes é quem olha para a sociedade como quem diz eu apenas quero me dar com a sociedade e a política deixo para os políticos. Mas eu digo o contrário, mesmo esta conversa que estamos aqui a ter com a Voz de América, é algo que foi aprovado até na política. Então, é a partir da política em que as melhores e maiores decisões são tomadas e nós chamamos a atenção aos jovens para que possam igualmente a se interessar. Na Coligação da Juventude dos PALOP, nós olhamos, por exemplo, para o português como uma das línguas oficiais da União Africana. A África tem 54 países, mas são apenas 6 que falam português, e nessas maiores esferas de discussão e tal, usa-se mais o inglês, usa-se mais o francês, e para além desta componente de defender os direitos da juventude, buscamos igualmente a valorização da língua portuguesa, porque a nível global são mais ou menos 8 a 9 países que falam português, então já imagina. E o nosso maior papel é garantir que esta língua seja valorizada, seja mais ouvida e que, em algum momento, abra-se mais espaço para a juventude desses países. E olhamos igualmente como maior chave, o maior papel da juventude que participou no alcance das independências, que hoje participa no alcance da independência econômica e no desenvolvimento econômico e social dos seus países, como a peça-chave para o desenvolvimento e que, se calhar, possamos igualmente a buscar aquilo que são os serviços básicos e responder às necessidades dessa sociedade. Muito obrigada, David, por compartilhar suas experiências e histórias conosco. Seu trabalho como ativista é inspirador e muito importante para o futuro da juventude em Moçambique e na África. Muito obrigado, Dani. Agradeço imensamente pela oportunidade e dizer em todas as questões que têm a ver com a juventude, por mais que nos ligue 24 horas antes, estaremos em prontidão para poder conversar, para poder, se calhar, fazer experiências e aprender mais convosco. Até a próxima, pessoal, e não se esqueçam de seguir o Fala África Voa para mais entrevistas como esta. Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.